Boa noite a todos, a todas, os de perto, os de longe, os que estão em casa. Eu estou aqui nesse enorme salão, o Alex, que está ali no fundo, que é responsável das cartas, e o Maurinho e o Douglas, que estão lá no estúdio gravando. Eu vou fazer uma introdução, é a nossa sexta aula hoje da cannabis medicinal, e a doutora Eliane era para estar aqui, mas por alguns motivos que nós estamos vivendo, a doutora Eliane gravou a sua mensagem. Ela vai falar sobre a cannabis e a imunidade. Em tempos de coronavírus, falar de imunidade é muito importante. Por isso, as pessoas que ainda não tomam o óleo da cannabis ou outras maneiras de tomar a cannabis, se aplicar a cannabis, poderia começar fazendo uso como prevenção. Passou aqui, ou melhor, a aula de sábado foi da doutora Carolina Nossetti. E ela esteve aqui, e um dos pontos que eu achei assim muito importante, ela refletindo uma prática que tem nos Estados Unidos. Ela dizendo que toda a família americana que tem boas informações da cannabis, todas as pessoas em casa fazem uso da cannabis. As crianças, os jovens, adultos, idosos. Por isso, a cannabis, para ajudar na imunidade, é muito importante. Então, a doutora Eliane Nunes, nós agradecemos. A doutora Eliane é da SBEC, é uma organização que vem apoiando este curso da cannabis medicinal. É muito importante a gente até repetir uma coisa, para também ninguém ter ilusões e panaceias na vida. É que a saúde é um todo. Hoje passou aqui um amigo que ele veio buscar o óleo e ele disse: eu vou levar para uma pessoa que tem dores, tem muitas dores. E aí eu falei: olha, para tomar cannabis, ela precisa ter algumas mudanças de hábitos. Tudo que você compra que tem o CNPJ é algo que já não deve ser questionado, que não tem garantia de saúde. Ele disse: esse meu amigo que tem dores, enxaqueca, ele toma refrigerante todos os dias. Eu falei: olha, não leve o óleo para ele, não vai fazer efeito, não vai ajudar. A pessoa precisa mudar muitos hábitos, cortar refrigerantes, cortar todos os adoçantes. Adoçante é coisa química. Sabe quem criou o adoçante? Foi um pintor de carro. Ele estava pintando o carro e nisso caiu uma gotinha aqui na boca. Ele falou: nossa, que coisa doce. A partir daí ele foi pesquisando, ele era químico e criou o adoçante. Quem tem adoçante em casa tem um veneno em casa. Use açúcar mascável, use mel, mas não use não tem nem a estévia é boa, nenhum tipo de adoçante. Todos os sucos de caixinhas, margarina, o Dr. Hiromi Shinya, ele diz que a margarina é o pior alimento do mundo. Cada médico tem os alimentos que são os piores. O Lair Ribeiro diz que o refrigerante é o pior alimento do mundo. O Shinya, Dr. Hiromi Shinya, ele diz: o pior alimento do mundo é a margarina. Se ela tiver uma molécula a mais, vira plástico. Então a saúde é um todo. Nós temos que trabalhar esse conceito de uma nova prática. Agradecemos à doutora Eliane pela sua grande colaboração hoje.
Eu gostaria de dizer rapidamente que nós temos o curso da cannabis todas as terças-feiras e o curso de naturopatia todas as sextas-feiras. A Denise, ela é a responsável do curso de naturopatia. Nas cartas que nós enviamos, sempre tem o contato lá da Denise, e ela vai dando as orientações sobre a presença, sobre a transmissão. O Fernando, ele assumiu agora o compromisso de responder a todas as perguntas, questionamentos que as pessoas do curso da cannabis têm. O telefone do Fernando é 011 947 23 3377. Então, quem tiver alguma dificuldade da cannabis, converse com o Fernando. E se o Fernando também está recebendo muitas mensagens, se ele não conseguir responder para você, pode falar comigo. Aquele WhatsApp 011 9943, está faltando um 9 lá, tem faltando um 9 2646. Eu gostaria de dizer que as cartas da cannabis e as cartas de naturopatia é a Patrícia. E o e-mail da Patrícia é cartasaude2020@gmail.com. A Patrícia também tem recebido centenas de pedidos, mas devagarzinho ela vai acertando. A Denise está vendo uma maneira de colocar as cartas no Facebook, no Telegram. Nós queremos massificar as informações das cartas. Nós estamos pensando em fazer em julho, se der tudo certo, um tipo de um seminário, um congresso de terapias e terapeutas, porque nós temos muitas pessoas que atuam na saúde e que a legislação brasileira não protege esse profissional. E é muito importante, cada vez mais, termos terapeutas nas áreas da saúde, e principalmente esse momento que nós estamos vivendo. E pedimos a todos que puderem colaborar com o nosso curso da cannabis medicinal. A nossa proposta é que cada pessoa colabore com R$10 até 40, 50 por mês. Cada um colabora com aquilo que pode. Entendemos profundamente o momento que nós estamos vivendo, e não é porque você não pode colaborar que você não vai participar do curso. Não. Aqui todas as pessoas participam. E na medida do possível, todos que puderem colaborar, pode falar com o Maurinho, que tem o seu contato, né? Tem o seu contato, o Maurinho, que é o coordenador de finanças. Hoje, a doutora Eliane vai falar sobre cannabis e imunidade. Esse livro aqui, Imunidade Natural, é de um grande médico japonês, Dr. Hiromi Shinya. Imunidade Natural, Dr. Hiromi Shinya. É um livro fantástico, e nesse clima que nós estamos vivendo hoje, o ponto central é justamente a pessoa que tem uma imunidade. Ela pode ter o vírus, mas o vírus não se desenvolve. Por isso, ter uma boa imunidade é condição para que tenhamos sempre uma boa saúde. O Dr. Paulo Sato, a nosso pedido, ele escreveu uma segunda carta
sobre as prevenções diante do coronavírus, o Covid-19. É a Carta de Saúde 067. Esta Carta 067, o Paulo explica, e o Paulo elenca aqui uma série de pontos para que você possa ter e aumentar a sua imunidade. Então o Paulo aqui, ele coloca umas 10 propostas para você, e a carta, no final da carta, também tem aqui, é tempo de manter a imunidade em alta para vencer o coronavírus. Aqui tem 50 alimentos indicados para manter a imunidade. Gente, esse tempo que nós estamos vivendo do coronavírus no mundo, no planeta, são tempos que nós temos que encontrar novos tempos agora. A nossa saúde ficou bem clara, que a nossa saúde, o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, ele tem que ser atualizado, tem que ser um SUS radicalmente 100% preventivo. Nós não podemos permitir que os recursos do SUS sejam congelados, como está sendo congelado por 20 anos. Agora nós estamos vendo, se não fosse o SUS aqui no Brasil, e o SUS só existe aqui no Brasil, gente. É único no mundo. Claro que tem um modelo em Cuba, um modelo na China, na Alemanha, na Inglaterra, mas dos países, o Brasil é o mais avançado do SUS, que foi uma luta da Constituição de 1988. Em 1988, eu me ordenei sacerdote. Em que ano? 1978. Eu tinha 10 anos de padre, de sacerdócio, e aqui onde eu estou até hoje, 42 anos, nós fizemos um grande movimento para que o SUS fosse essa realidade de hoje. Por isso o nosso sistema de saúde, ele tem que ser preservado. Saiu mais uma carta que saiu, que é o sistema endocannabinoide. Olha, todas as pessoas do curso da cannabis precisam conhecer. Eu acho uma das coisas mais belas quando a gente estuda a cannabis, é o sistema que nós temos dentro de nós chamado sistema endocannabinoide. Então a carta do sistema endocannabinoide é a carta número, deixa eu ver aqui, a carta 005. Quem quiser esta carta pode pedir para a Patrícia, pode pedir para o Fernando. Saiu também a carta 04 da cannabis, que é uma carta com testemunhos. Os cuidadores de idosos, que cuidam de idosos que tomam a cannabis, eles começam a perceber que são idosos que têm uma imunidade, uma qualidade de vida diferente. Claro, dentro desse entendimento que a saúde é um todo. Então, a carta da cannabis 04, você pode estar pedindo, e é um testemunho. Nós temos uma carta também, que saiu essa semana, é a carta número 10. É uma carta que dá um testemunho de um médico da Nova Zelândia. Chama "A cannabis medicinal é segura e eficiente
no combate à dor crônica, diz estudos em Nova Zelândia, de 2015 a 2019. Gente, isso que a Nova Zelândia está fazendo, nós temos que fazer no curso da cannabis medicinal. Está faltando, talvez, iniciativa, mas é fundamental que nós possamos formar um grupo e ter um questionário para a gente ter estudos que mostram as evidências de que a cannabis funciona. Porque tem muita gente ainda achando que a cannabis, com seus preconceitos e assim por diante. Saiu também a carta da cannabis 07, que é a ciência e saúde. Maconha auxilia na melhora da imunidade, diz o médico Dr. Pedro Pierro. Peçam a carta 07, que é o tema de hoje, da doutora Eliane Nunes. A maconha, a cannabis ajuda na imunidade. Essa também é uma confirmação. E seria isso das cartas. Por que nós fazemos essas cartas? Ainda ontem uma pessoa me perguntou, eu não entendi nada, por que tem essas cartas? Eu falei, vamos conversar. Primeiro, a nossa saúde não tem referências para a população. Essa carta aqui, uma folha de papel, é simples, mas vai circulando entre as pessoas. O nosso grande objetivo das cartas é que você leia a carta e passe para o seu vizinho, seu familiar. Nós temos que criar uma nova cultura da saúde. Como diz o pai da medicina, o que ele diz? Seja médico de você mesmo, de você mesma. Não terceirize a sua saúde. Em falar de não terceirizar a saúde, é muito interessante. Todos os dias, as pessoas me ligam pedindo orientações. Aonde que encontra o óleo, padre? Agora mesmo, antes de começar aqui, uma pessoa do Rio de Janeiro. Padre, eu cuido de um sobrinho meu que tem autismo. Aí você vai conversando, aí chega uma hora que ela fala assim, mas qual que é a dosagem? E nós temos que repetir sempre, eu vou repetir mais uma vez, aquilo que o Dr. Paulo Henrique falou aqui outro dia. A cannabis é a medicina da observação. Nós não podemos comparar a medicina da cannabis com a saúde do mercado aí das doenças. O médico do mercado, o que ele fala para você? Você pegue esse vidrinho aqui, está vendo esse comprimido azulzinho? Você vai tomar de 8 em 8 horas. E a pessoa fica a vida toda de 8 em 8 horas. Esse verdinho aqui é de 12 em 12 horas. E as pessoas ficam cegas. E ainda, se o médico não dá um remédio, a pessoa sai revoltada que esse médico não presta. E o médico, então, vai receitando. A cannabis é diferente. É você que vai tomando devagarzinho. Comece a dosagem. 1 gota de manhã, 1 tarde e 1 noite. 3 dias. E você vai se observando. Se você tem dores, se você tem Alzheimer, se você tem Parkinson, o que você tiver, você vai se observando. Mesmo como prevenção. Então daí 3 dias, você pode aumentar. 1 de manhã, 2 à tarde e 2 à noite. Vai vendo a sua pressão, a sonolência, e você que vai sendo médico de você mesmo, ou as pessoas que estão ao seu redor.
Queridos amigos, de perto ou de longe, já falei demais, né? Padre fala muito, mas eu queria saudar a todos os que participam desse movimento e até a semana que vem, na próxima terça-feira, vai sair uma carta fazendo uma denúncia que nós fazemos sempre aqui. Por que a cannabis é proibida? Por que uma planta divina é recriminada pelo poder público? Por que as leis do governo federal são leis que impedem da família ter um pé de cannabis em casa? Em casa eu tenho moringa, ora pro nobis, tem os temperos, tem babosa, e a gente vai aprendendo com estas plantas. Então, a cannabis, como ela é proibida, a maconha é proibida, é uma proibição que favorece quem? Quem tem dinheiro. Vocês não imaginam no Brasil as centenas e centenas de pessoas que vão fazer tratamento da cannabis, sabe aonde? Nos Estados Unidos, no Canadá, em Portugal e assim por diante. Mas quem é que vai para lá? É a elite que está por trás da proibição da cannabis. Hoje, 10 milhões de pessoas podiam estar tomando o óleo da cannabis e aliviando suas dores e sofrimentos. Eu falo abertamente em todos os lugares: plante a cannabis, se organize numa associação, plante a cannabis e publicamente mande uma carta para o juiz, mande uma carta para o prefeito, para o delegado, para a polícia, dizendo: nós, pais e mães, temos nas famílias pessoas com diabetes, com câncer, com Alzheimer, com autismo, vai elencando tudo. E precisamos da cannabis, e custa caro. Por isso, em desobediência civil, nós vamos começar a plantar. E no Brasil já tem muitas associações fazendo isso. E é o nosso grande caminho. Queridos, de perto ou de longe, a transmissão aqui, ela está acontecendo com todas as dificuldades. Como a nossa orientação, como é desde da organização da ONU, da Organização Mundial da Saúde, que fiquem em casa, que o máximo em casa, com muita higiene, com muito diálogo em casa. Nós estamos passando, hoje eu passei orientações de um médico de Presidente Prudente, 3, 4 minutinhos, belas orientações desse momento que nós estamos vivendo. Vamos ter paciência. Enquanto no Brasil a curva estiver subindo, a linha estiver subindo de mortes e de aumento, nós temos que ficar em casa. Quando começar a baixar a linha de mortes e de contaminação, aí vão mudando devagar. Então eu tenho visto pelo Brasil afora um movimento: o Brasil não pode parar. Agora vejam quem é que está por trás disso. Vejam quem está por trás disso. Em primeiro lugar, o lucro. E a vida, como disse um banqueiro, a vida não tem poder infinito. A vida tem sim poder infinito. Mas esse banqueiro, ele está dizendo que o dinheiro é que tem poder infinito. E se ele for cristão, ele tem que ouvir uma coisa que Jesus falou: ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Servir a Deus é servir radicalmente a vida, em favor da vida.
Queridos irmãos, o nosso curso da cannabis gostaria de receber testemunhos. Comece a fazer uso do óleo da cannabis. É uma santa planta, é uma erva santa. Quem tem um pé de cannabis em casa, tem uma farmácia de Deus. Quem tem um pé de moringa em casa, tem uma farmácia de Deus. Quem tem babosa, quem tem os temperos em casa. E é assim que nós vamos construindo um Brasil que é nosso e que esteja a serviço de todos. Então agora nós vamos ouvir a palestra da doutora Eliane Nunes. Que Deus abençoe, boa preparação aí para a Semana Santa, domingo que vem é domingo de Ramos. Fiquemos em casa, rezemos em casa, estudemos em casa, nos alegremos em casa. Amém. E que o Senhor nos abençoe a todos com muita paz, com muita saúde e com muita generosidade. E eu não posso terminar dizendo que tem muitas famílias na minha rua, na sua rua, que estão com momentos difíceis. Faça uma coleta de alimentos. Na semana passada, conseguimos entregar 95 cestas. Agora, nós estamos com um movimento, e quem puder estar colaborando, nós queremos entregar nos próximos dias, antes da Páscoa, 250 cestas. O Maurinho, ele está negociando com os mercados e ele já encontrou uma cesta que tem os alimentos e um kit de limpeza por R$ 89. Nós vamos fazer uma campanha e todos os dias aqui pessoas vêm pedindo. Eu imagino aonde você mora que deve estar também nessa mesma situação. São novos tempos de solidariedade, de partilha e de fraternidade profunda. Um grande abraço a todos e boa aula. Hoje é a 6ª aula, dia 31 de março de 2020. Um abraço a todos. Oi, meu nome é Fernanda, eu sou mãe do Rafael. O Rafinha, ele tem transtorno do espectro autista. Ele foi diagnosticado aos 3 anos de idade, ele tem 8. E de lá para cá foram muitas medicações, muitos psiquiatras, neurologistas. E sempre foi acrescentando sempre mais medicações, mais remédios. E nunca o ajudava ele, né? O maior problema do Rafinha era as altas agressões dele. Ele se batia muito, nunca ficava na terapia, escola nenhuma aceitava ele. Tive muita dificuldade, ele teve que usar por um período capacete de contenção, porque ele batia com a cabeça no chão. Era uma situação muito difícil, muito grave mesmo. E sempre quando eu ia no médico, acrescenta mais um remédio, aumenta mais uma dose, e isso começou a interferir no corpo dele mesmo, né? O organismo dele, ele começou a ter problema no fígado, e efeitos também, reações adversas das medicações. Ele chegou a tomar 5 medicações por dia, ele não dormia mais de 5 horas por noite. Então sempre foi muito difícil. E um belo dia eu estava assistindo a TV e vi falando sobre a cannabis medicinal no Fantástico. E eu fui atrás disso, procurei alguns médicos que na época não me ajudaram, falava de cannabis, isso há 2 anos atrás, e ninguém me apoiava. E eu encontrei um grupo, né, na internet que me deu um grande auxílio. Comecei a fazer o uso por conta do óleo artesanal, sem ajuda nenhuma da neurologista dele, na época não me ajudou. E eu fui, depois que eu conheci uma médica,
ela começou a me ajudar a fazer um desmame dos medicamentos, comecei a fazer o uso do óleo e depois de um tempo me associei a uma associação de cultivo e conheci por ela a doutora Eliane e assim, eu consegui a autorização da Anvisa e muitas coisas de lá pra cá mudaram na vida do Rafael. Hoje em dia ele não tem mais crises de agressão ao ponto de usar um capacete, de ter que ir para um pronto-socorro, fazer sutura na cabeça. Hoje em dia ele é outra criança, ele frequenta, ele vai para terapia, ele fica lá bonitinho, o horário que tem que ser, na escola também ele frequenta. A qualidade de vida que a cannabis deu pra gente hoje não tem, é indescritível, porque antes a gente não tinha qualidade. O Rafinha era uma criança que era sobrepeso, era muito, a nossa autoagressão dele era demais, e hoje em dia não, hoje em dia ele tá bem mais calmo, bem mais centrado. Então eu só tenho que agradecer, né? O caminho não foi fácil, mas eu consegui vários apoios, assim como eu tenho da doutora também, que nos ajuda, nos auxilia muito, muito, muito. E eu só tenho a agradecer e dizer que esse é o caminho, porque sem a cannabis na vida do Rafael, hoje, eu não sei dizer o que seria dele, da gente, a qualidade de vida que a gente teria. E é isso, gente. Obrigada. Gravando. Olá, tudo bem? Meu nome é Eliane, estou aqui com vocês novamente para conversar um pouco sobre o tema de autismo. É um tema muito caro para mim, porque foi através deste tema que eu comecei a prescrever. O meu primeiro paciente, a mãe, a Maria José, pediu para que eu prescrevesse, isso em 2014, e desde então eu comecei a estudar a medicina canábica. E então eu vou compartilhar com vocês uma tela, onde está aqui a minha apresentação. Vamos lá, para a gente poder ter aqui um norte, né? A minha especialização em psicanálise infantil, por isso esse tema para mim sempre foi muito caro, e hoje eu estou como coordenadora geral da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, e tenho formação em psiquiatria e doutorado em ciências pela Faculdade de Medicina da USP. Eu sempre falo para vocês que, assim, a gente precisa estar assistindo esse filme, né, do Michula, porque tem toda a história. Então, para quem quer aprender, é importante ver os cientistas, quem foram as pessoas que descobriram cada pedacinho dessa novela, até que em 1992 a gente pôde, então, nomear o sistema endocannabinoide, que é muito importante para que a gente possa entender por que a cannabis sativa tem esse efeito tão importante. Eu sempre gosto de lembrar a Tikkun Olam, então vocês podem estar entrando na internet, vendo todos os tipos de planta, porque essa foi a primeira entidade que deu esse suporte, que plantou, enfim, em Israel, com o apoio, então, do Dr. Mechula. Então, esse filme está inteirinho na internet, no YouTube, e vale a pena ver. Como eu sempre falo, é importante o histórico, a gente precisa entender como é que foi esse processo todo. Então, o CBD já é muito antigo, ele foi isolado em 1963, e logo depois o THC em 64, e ficou parado no tempo, né? A gente não conseguia evoluir, até que em 87 começou a se descobrir que tínhamos receptores, o CB1 em 87, o CB2 em 2005 e a anandamida em 92. Quando foi descoberto a anandamida, e vocês podem estar vendo isso no filme do Mechula, foi uma festa, porque aí a gente realmente descobriu que tínhamos internamente todo um arcabouço e uma substância semelhante ao THC, que era a anandamida.
Hoje a gente já sabe que tem outros receptores e outros atividades, outros neurotransmissores que têm atividades nos receptores, mas é muito importante a gente fazer, então, essa marca 1992. Então, não é novo também, né? Nós já sabemos que todos os mamíferos, muitos seres no mundo, aqui tem, até a hidra tem, é o sistema endocannabinoide, e a partir do entendimento do sistema endocannabinoide que a gente pôde fazer a evolução. Mas a maconha é muito antiga, né? Então eu sempre gosto de lembrar da deusa egípcia Sexá, que ela, né, com essa maconha na cabeça, ela é a deusa da biblioteca. Então a gente realmente necessita entender um pouco a história, né? Porque existem a história de 63 para cá, mas antes, né, já tem 12 mil anos aí de história da cannabis. Então, é muito importante a gente saber que os receptores CB1 eles estão mais no cérebro, enquanto o CB2 ele está no sistema imunológico, porque aí é a chave, né, principalmente para essas questões que a gente vê hoje da imunidade, tá? Nós hoje estamos com um problema mundial, que é o Covid, uma doença que ataca muitas pessoas, principalmente mexendo no sistema imunológico. Por isso que a gente precisa melhorar nosso sistema imunológico. Gosto de lembrar também como funcionam, então, esses fitocannabinoides. Então, nós, como temos esse sistema interno, externamente, quando nós estimulamos esse sistema através da ingestão ou do CBD, ou do THC, ou uma planta que tem todos os princípios ativos, a gente consegue fazer com que o nosso corpo se estabilize, né? Então, existe um neurofeedback, uma modulação dos impulsos nervosos, por isso que a criança que convulsiona para de convulsionar, por isso que o paciente deprimido melhora da depressão, porque existe uma estimulação desses receptores que faz com que a anandamida seja acionada. A anandamida, ela não está ali sempre, a gente precisa estimular ela. E quando a gente sofre um estresse, um revés, cai muito a produção da anandamida. Então, a gente precisa estimulá-la através, né, da planta, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas e CBD puro, e THC puro? Sim, a gente pode estar utilizando da planta só de um princípio ativo, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, o efeito é bem diferente. Então, a gente vê que o CB1 está associado com a questão da alimentação, né? Então, muitas pessoas até brincam, falam que quando fuma maconha fica com fome, porque realmente mexe no centro da fome, algumas pessoas comem mais, outras pessoas comem menos, e principalmente na questão do CB2, dos receptores CB2, no caso do CBD, existe a melhora da inflamação sistêmica. Então, tudo que tem inflamação, a hora que está se fazendo o uso do canabidiol, ele pode, então, diminuir essa inflamação. E para nós que vamos estudar a maioria das patologias, a gente vê que sempre tem a questão da inflamação aí envolvida. Sempre gosto de lembrar que os canabinoides, eles têm 1000 utilidades, então o próprio Rafael Michula, ele coloca que as grandes doenças que a gente pode estar vendo, como epilepsia, esclerose múltipla, dor crônica, as doenças inflamatórias autoimunes, aí entra também o autismo, a AIDS, o câncer, as doenças gastrointestinais, a fibromialgia, diabetes, Alzheimer, Parkinson, ansiedade, depressão, psicose. Então, é muito importante que vocês vejam esse artigo, né, do Michula, que ele está ali citando patologia por patologia. E aí a gente sabe que é muito importante não só o CBD, mas todo esse leque de neurotransmissores que a gente tem estimulados por esses outros canabinoides. Então, é muito importante que a gente use a planta inteira. Então, o que faz, né?
faz uma neuromodulação, então se tem um distúrbio neurológico, ele volta à homeostase, causa uma neuroproteção, então no caso de pessoas que têm, por exemplo, um AVC, alguma situação difícil, né, um trauma, então faz uma neuroproteção, faz uma neurogênese. Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente acreditava no passado que o cérebro morreu, e a gente sabe que não é mais assim. Então é muito importante substâncias que promovam a neurogênese, e a cannabis ela faz isso. Também tem um efeito antioxidante, o efeito anti-inflamatório que eu já tinha comentado, o efeito imunomodulatório, que para nós, na questão do autismo, é muito importante, e na psiquiatria também um outro efeito que é o antipsicótico. Então, novamente, reforçando a importância do uso para a questão da depressão, da psicose e na questão do autismo. Então, assim, a planta, cada dia que passa, tem mais estudos sobre ela e mais novidades a gente vai encontrando pelo caminho. Então, a gente só não tem mais novidades porque a pesquisa, infelizmente, ela é travada, né? Ela é proibida, mesmo no Brasil. Eu gosto sempre de lembrar, então, o efeito comitiva, porque às vezes a gente começa a ouvir que é só o CBD que é bom, o THC é ruim, mas não é. Então, quanto mais a gente tem, por exemplo, CBD, THC, THCA, CBG, CBN, CBC, THCV, CBDA, e aí vai, a lista é grande, quanto mais canabinoides a gente tem naquele óleo que você está tomando, menor é a dose, porque ele fica muito mais potente, muito mais concentrado. E é muito interessante, porque hoje a gente vê, por exemplo, que no uso do THC, o uso adulto do THC, muitas vezes as pessoas ficam mais ansiosas, mais nervosas, têm ataques de pânico. Se fosse uma planta mais equilibrada, vamos dizer assim, que tivesse também CBD e não fosse só manipulado para ter só THC, não teria tantos esses efeitos, porque o CBD ele modula o efeito do THC. Então, a pessoa não tem essas bad trips, as pessoas que têm, eventualmente, aí a deficiência da metabolização, porque existem pessoas com essa deficiência a nível da FA. Eu gosto também sempre de lembrar isso, porque muitas vezes as pessoas falam que não tem estudos ou que não tem avaliação da segurança e da eficácia. Então, já existe vários estudos que mostram que sim, ela tem muita segurança. Então, a gente pode estar, sim, fazendo uso. Não existe overdose de CBD, overdose de THC. Óbvio que tem a sensibilidade, né? Mas a gente precisa, então, estar avaliando, né, que essa é uma medicação segura. Nós nunca tivemos nenhuma overdose na humanidade. Às vezes as pessoas até brincam, diz que aconteceu, que teve uma overdose, mas não existe. A pessoa pode sim se intoxicar, porque ela tem, como eu falei anteriormente, a metabolização deficitária. Mas isso não é porque é uma overdose, até porque para se ter uma overdose, a gente teria que ter receptores em certas partes do cérebro e nós não temos, né? Então ela é uma planta segura. Por ela ser segura, e a gente sempre gosta de lembrar, por ela ser completa, ela tem outras substâncias que a gente chama de terpenos, que são os fitocannabinoides especiais. Então, além do canabidiol e do tetracannabinol, que é o THC, a gente tem outros, né, que são o beta-mirceno, o beta-cariofileno, o delimoleno, o linalol. Todos esses terpenos, eles têm funções muito importantes. Por isso que a aromaterapia é muito interessante, porque o óleo essencial, ele é basicamente terpenos, e ele, por ser terpeno, ele tem toda essa propriedade também. Então, tem óleos que têm propriedades contra o câncer, tem óleos que têm propriedades de serem broncodilatadores. Por isso que tem os cigarrinhos índios lá no passado, que era para asma.
porque ele era rico nessa substância, que é o pineno. E assim a gente vai vendo todas as substâncias que podem melhorar. Fora do nosso país já existe eles separado, né? É bem interessante os terpenos, não é proibido, né? Então seria muito interessante, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência imunológica, então ela poderia estar fazendo uso do limoleno, ela poderia estar fazendo uso de outros. Então, se a pessoa está com malária, ela pode usar o beta-cariofileno, enfim. Então, é um outro mundo, além do canabidiol, do THC, que a gente precisa estudar, que a gente precisa explorar e que a gente pode utilizar. Então, já existem hoje fórmulas, né, de quantas gotas eu coloco de cada terpeno de óleos essenciais para ter essa minha resposta. Pena que aqui no Brasil a gente não tem esse acesso e infelizmente, né, apesar de ter pessoas que fazem um estudo, né, a gente precisa ainda poder trazer isso para o senso comum, para que a população aprenda e comece a reconhecer nas plantas, não só a cannabis, onde existem esses terpenos, né? E aí aqui então eu volto só para insistir, né, que existem vários tipos, né, de fitocannabinoides e vários usos, né? Então não é só o THC e o CBD, são vários outros. Existe uma roda dessa também para os terpenos, que eu não coloquei, mas que são muito importantes também, que a gente acha que a gente precisa realmente estar discutindo sobre os terpenos, o efeito comitiva, em todas as patologias que a gente hoje está abordando, que são essas patologias graves, como o Dr. Mechulam falou, como eu comentei no artigo anterior. Aqui no Brasil nós temos muitos estudos, eu sempre reforço isso, gosto de lembrar que vocês podem ter esse acesso, então entrem no Sebride, né, sebride.com.br, ali tem um curso maravilhoso sobre cannabis e dor crônica, que está traduzido da Universidade de Washington, e tem outros livros muito importantes, né, do Dr. Elisaldo Carlini, e esse da Agência Brasileira de Cannabis Medicinal, que é muito antigo, de 2010. Então, nós temos aí 10 anos de vanguarda, vamos dizer assim, onde a gente apontava da necessidade de termos uma agência para não ficarmos na mão da Anvisa, porque a Anvisa, por elas ter esse caráter científico, técnico e político, acaba não tendo o entendimento que a gente gostaria, como, por exemplo, tem em Israel, como, por exemplo, tem no Canadá, porque existem da planta, né, da semente até o produto final, o óleo, vários usos, várias utilidades, e acabamos ficando presos, né? Infelizmente, só teremos remédios que estarão vindo do exterior, não poderemos plantar aqui, apesar de determinações judiciais como a da Abrace e como do grupo da Olambra. Então, novamente, aqui eu gosto de lembrar o nosso mestre, né, o Dr. Elisaldo Carlini, que ele já em 89, 78 ele já tinha artigos, né, junto com o Dr. Mechulam, mas esse trabalho ele fez exatamente junto com o Dr. Mechulam, mostrando que o uso do CBD, né, do canabidiol, ele poderia ter um efeito maravilhoso na epilepsia sem grandes efeitos colaterais. E esse estudo foi engavetado, né? Tem pessoas que até hoje não sabem que o Dr. Carlini fez esse estudo lá atrás, em 81, né? Então na década de 80 mesmo, e que a gente poderia, então, estar fazendo esse uso, né? Então, eles viram que 4 tiveram totalmente as convulsões abolidas, 3 tiveram reduções significativas e 1, né, mostrou melhora como placebo. Então, a gente tem trabalhos, e só não temos mais porque nós temos que, muitas vezes, ter processo jurídico para poder conseguir fazer pesquisa. Então,
a Anvisa ela precisaria ter liberado um pouquinho mais para a gente poder pesquisar. Existem também outros trabalhos, né, da equipe do Dr. Zuardi, da equipe do Dr. Kripa, que mostra os efeitos ansiolíticos, antidepressivos, antiaversivos e antipsicóticos do canabidiol, né? Apesar de muitas pessoas acharem que é só o CBD, mas lógico, a gente sabe que a planta inteira, ela tem a ver com a transmissão serotoninérgica, então funciona como um antidepressivo, como um escitalopram, ela funciona também como um antipsicótico, é comparável ao Rivotril. Então, por isso que a gente, quando começa a utilizar um óleo rico em CBD, né, uma planta mais rica em CBD, a gente tem esse efeito, né, do paciente começar a melhorar da parte clínica e começar a diminuir a medicação. Até porque a pessoa vai melhorando, ela vai abrindo mão, sim, do remédio. E aí chegamos finalmente na nossa questão, que é o autismo. O autismo, ele aumentou exponencialmente. Algumas pessoas até acreditam que foi porque a gente mudou o sistema de nomeação, né, de diagnóstico, mas não foi só por isso, né? Nós vemos hoje que nós temos muitos problemas ambientais, né, não só genéticos, que fazem com que as crianças possam estar desenvolvendo autismo. Então, o autismo é uma desordem do desenvolvimento neurológico, cujos sintomas incluem problemas de comunicação e habilidades e comportamentos compulsivos e repetitivos. Então, não precisa ter uma grande sabedoria para fazer esse diagnóstico, né? A gente vê que a criança não consegue falar, que ela tem as estereotipias, as mães percebem que as crianças não estão fazendo um desenvolvimento como as outras normais, né? Ela tem um atraso, e isso faz com que as mães procurem os pediatras, e às vezes levam 5 anos entre pediatria, neurologia e psiquiatria para fazer diagnóstico. E isso é uma tragédia da criança, porque ela vai perdendo a cada ano que passa, né? Essa capacidade, porque ela não está fazendo um tratamento adequado. A gente observa que, diferente do que a gente vê nos filmes, né, que a pessoa autista é altamente inteligente, a gente vê que as crianças têm bastante deficiência intelectual, as crianças também possuem epilepsia, elas têm problemas do sono e elas têm disbiose. Então, a gente vê que as crianças têm dificuldade com alimentação, elas têm hábitos alimentares muito confusos, muito seletivos, e elas também têm problemas intestinais. A maioria delas tem intestino preso, intestino solto, ou intestino que alterna. Então, a gente precisa estar atento a essas questões. Como eu estava falando anteriormente, aumentou muito, muito mesmo, né? Então, a gente vê que agora, assim, a gente vê que cada criança que nasce, a chance dela ter autismo é muito alta. Nos Estados Unidos, 1 em cada 6 crianças nasce com autismo, isso na década de 2008, e agora a gente já fala de 1 a cada 4, a cada 5. E por que isso? Né? Será que é só genético? Será que é econômico? Será que tem a ver com grupos, determinados tipos de população? Então, hoje a gente tem estudado muito isso e a gente vê que ele é multifatorial, tem muitas causas. E a gente tem que tratar as causas também, né? Não só o distúrbio de comportamento. O autismo, ele foi muito tempo considerado uma doença do cérebro. E hoje a gente vê que o autismo não é uma doença do cérebro, é uma doença sistêmica. Apesar de passar com neurologistas psiquiatras, ele deveria estar sendo atendido por todos os profissionais. Então, essa é a nossa proposta, né? Então, as mães, principalmente elas, que têm batalhado, principalmente por esse dia 2 de abril, para que as pessoas consigam enxergar o autista,
como uma criança que tem problemas e é uma criança que tem multiproblemas, não é só um problema de comportamento, como muitas vezes as pessoas acabam acreditando. Infelizmente, a gente tem tratamentos mais à base medicamentosos, então é muito comum eu estar recebendo crianças que apresentam todas essas classes, que tomam todas essas classes de remédio, desde a clonidina, um antidepressivo, um calmante, um anticonvulsivante, um antipsicótico. Muitas delas são muito pequenas, têm 4, 5 anos, e a gente vê que o que ela toma é quase como um paciente adulto, se não for mais. Então, a gente precisa realmente questionar se esse é o caminho que a gente vai seguir com essas crianças, ou se a gente vai propor uma medicina mais integrativa, uma medicina que cuide realmente do corpo, não só do cérebro dessa criança, tá? E por isso que a gente vai, então, estudando cada vez mais, e aí eu gostaria de pedir para que vocês assistissem esse filme também inteirinho, O Enigma do Autismo. Nele trata exatamente dessas diferenças que existem entre grupos sociais, entre hábitos alimentares, e principalmente na questão mesmo dos agrotóxicos, né, que a gente tem visto aqui no Brasil, a aprovação muito grande de agrotóxico, enquanto não se aprova a cannabis, que é uma planta, ela é demonizada, e as coisas que são mais perigosas, como os venenos, por uma questão de lobby, eles são aprovados. Então, o glifosato, ele é uma das causas de muitas crianças que se desenvolvem por ela terem sensibilidade a esse tipo de produto. Eu gosto sempre de lembrar uma fala do professor Rita, depois eu vou colocar o link da aula dele, que ele diz que o autista é como o canário de mina, né? Então, o mineiro, quando ele desce a mina e leva o seu canário, enquanto o canário tá cantando, tá tudo bem, tem ar, né, lá embaixo para que os mineiros possam trabalhar. E a hora que o canário para de cantar, é porque está problemático a ventilação. Nós vemos que as crianças, hoje, elas estão apontando para nós que está acontecendo alguma coisa muito séria no nosso país, no nosso mundo, na questão mesmo alimentar e na questão mesmo de como a gente está lidando com o nosso meio ambiente. Então, por ele ter uma etiologia multifatorial, às vezes os pais acabam perdendo um pouco, assim, né, norte, né, porque fica achando que é só um problema cerebral, mas a gente tem que estar atento, então, às questões parasitárias, às questões nutricionais, às questões ambientais, além das questões genéticas. As questões genéticas são mais fáceis, vamos dizer assim, de descobrir, porque você pede exames, pede uma ressonância magnética, você acaba vendo. Agora, e as crianças que têm uma ressonância magnética normal e que não têm uma questão epigenética? De onde é? Então, a gente vê que é muito importante que a criança tenha um desenvolvimento intestinal para não ter a desbiose. A desbiose pode começar até mesmo durante a gravidez, então a criança já vai estar sofrendo essas influências. Então, a gente precisa tomar atitudes em relação a todos esses problemas, né? Então, para que vocês lembrem, né, a questão da alimentação é muito importante. Eu vou estar voltando a este tema daqui a pouco. Mas gosto sempre de reforçar. Quase todas as doenças, né, elas têm a inflamação crônica como base. Então, as doenças neurológicas, a síndrome de Crohn, né, pancreatite, a artrite, os problemas relacionados ao diabetes, as doenças metabólicas, o câncer, as desordens mentais, sempre tem a inflamação crônica de base. E a gente tem que se perguntar, mas por quê? Né? Aí, novamente, nós entramos neste ponto, que é a questão da nossa alimentação. Então, hoje a gente vê que as doenças graves, o autismo, tem muito a ver com a relação intestino e a mente, tá? Então, nosso cérebro, a maioria dos neurotransmissores, eles são produzidos no intestino.
Por isso a gente brinca, né, que uma pessoa enfesada é uma pessoa muito brava, que é uma pessoa cheia de fezes. E é uma pessoa, então, que não consegue fazer troca. Então, o seu próprio intestino não consegue produzir aquilo que ela precisa. E a gente vê que existem muitas comprovações científicas que a dieta sem glúten, sem caseína e sem açúcar, né, também, ela melhora muito as crianças, né? Então, é muito importante até aqui reforçado nesse estudo sobre dieta e autismo, né? Então, é um estudo de revisão, um estudo complexo, que mostra que as crianças que ficaram mais de 3 meses, não é assim, um dia ou dois sem, as crianças que ficam mais tempo, 81% delas melhoraram, né? Então, se for, era um autismo grave, vai para moderado para leve, né? Então, a gente às vezes vê que as crianças estão muito irritadas, certamente elas estão com verminose, elas estão com outros tipos de problemas intestinais. Então, prestem atenção. Não é só achar que é uma diarreia ou só o intestino preso. Tem tudo a ver, uma fisiopatologia complexa, né? Onde é muito importante que a gente cuide principalmente disso. Eu costumo dizer que o canabidiol, o THC, ou o óleo completo, ele não vai fazer tanta diferença no paciente se a gente não tratar a causa. Então, a gente precisa, novamente, eu reforço, tratar a causa. E a causa, muitas vezes, é alimentar. Né? As crianças tomam muita Coca-Cola, comem muito açúcar, muita farinha, muita bolacha, e se a gente não tiver coragem de mudar isso, dar apenas o canabidiol não vai fazer aquilo que a gente imagina que poderia fazer. Ou se fizer, faz pouco, né? Então, a gente precisa realmente começar pelo começo, que é a boca. Então, a gente precisa, aí, novamente, né, pensar nas orientações para um tratamento mais biológico do autismo. Não é só pensar no canabidiol, no THC, né, nos terpenos, mas a gente precisa tratar a disbiose. Quase todos nós temos um grau de disbiose. O que é isso? Então, é quando o nosso intestino não está equilibrado, nós temos bactérias boas e as bactérias ruins, normais, em todo o corpo, nós temos bactérias, né? E aí existe um desequilíbrio. Então, essas crianças, principalmente, elas têm um intestino muito permeável. Então, aquele alimento que entra, que ainda vai ter que ser processado, não é processado e as toxinas de tudo passa para a corrente sanguínea. Então, a disbiose, ela afeta todos os órgãos por conta dessa inflamação, né? Se a gente não cuidar disso, a gente não consegue avançar, porque a gente tem que pensar nas outras comorbidades também. Então, se a criança ela tem alergia, pode pensar que ela pode estar com intolerância ao leite. Às vezes, a gente pede exame para ver se tem intolerância ao glúten e não tem nada. Mas se você faz o teste clínico, ou seja, tirando ali o leite, o glúten e o açúcar, a criança melhora rapidamente. Então, tem que tratar esse intestino. E tratar o intestino não é uma coisa que se resolve rapidamente. Por isso que agora, nesta época onde a gente está precisando reforçar a imunidade das nossas crianças, né, das pessoas portadoras de autismo, nós precisamos tratar esse intestino, alimentar essas crianças com mais alimentos naturais. Aqui eu coloquei fazer dieta livre de corantes, né? Então, assim, às vezes a criança toma muito suco, gosta de tomar refrigerante que tem corante. Então, a gente tem que ficar bastante atento, porque os corantes também são completamente alérgicos para algumas crianças. O leite, né, que é a caseína. O açúcar, que é um alimento para o cérebro, que destrói o cérebro. Então, a gente precisa realmente tirar o açúcar, usar minimamente, né? E o glúten. A gente precisa também pensar na vitamina D. Isso não é só para o autismo, é para todas as doenças graves, né? E a gente não pode esquecer de onde vem a vitamina D. A vitamina D, a gente pode comer ovo, que tem um pouco de vitamina D, mas não é suficiente. O que é importante é que a gente tome sol.
E a gente vê que as crianças autistas têm um déficit de vitamina D muito importante. Agora, com a epidemia do vírus, né, do Covid-19, foi observado que muitos idosos, que os que mais sofreram, foram aqueles que tinham mais deficiência da vitamina D. Hoje se sabe que 70% da população aqui de São Paulo tem deficiência de vitamina D, porque as pessoas vivem muito dentro de escritório. Então, a gente precisa, sem dúvida, tomar sol. E não é um sol das 8 às 10 ou das 16 mais tarde, é o sol do meio-dia. Se a gente ficar tomando 10 a 20 minutinhos de sol, a gente já consegue de 10 a 20 mil unidades, né, por dia, que é o suficiente. Mas se a gente não consegue tomar sol, a gente vai precisar tomar vitamina D. Então, agora, nessa época do Covid, a gente precisa, né, o corona está aí, a gente precisa aumentar a nossa imunidade. Então, vamos comer comidas mais orgânicas, comidas mais não processadas, comidas cruas, né? Então, não é culinária, é culinária, né? Tomar vitamina D em torno de 7 a 10 mil IU por dia, ou seja, os seus 15, 20 minutinhos de sol. E no caso do autismo, a gente vê que as crianças, elas precisam também serem suplementadas com o complexo B, que é a metilcobalamina, e o metilfolato, que é o ácido fólico. E por que metil? Porque 50% da população, apesar de estar ingerindo o ácido fólico e o complexo B, não metaboliza. Então, você precisa dar a parte, né, vamos dizer assim, preparada já dessas substâncias. A vitamina A presente na cenoura, então a gente precisa estar comendo mais alimentos crus, né? O zinco, o selênio, presente nas castanhas, né? Das nozes. Então, a gente precisa realmente melhorar a nossa imunidade, aumentando a alcalinidade. Então, novamente, a gente pode também fazer o uso da água alcalina ou água dos milagres, que se a gente não puder pegar água lá na igreja do Padre Ticão, né? Através da mistura simples do magnésio PA, um pouquinho de sal, rosa ou de Mossoró, e um pouquinho de bicarbonato, tá? Então, essa receita mágica é só colocar no YouTube que vocês vão colocar lá como fazer água dos milagres ou como fazer água alcalina, que ali vai ter a receitinha de bolo, né? Que vocês vão estar vendo ali, que é muito importante para aumentar a imunidade, porque vírus, bactéria não gostam de pH ácido. Então, quanto mais alcalina estiver sua alimentação, quanto mais sol você tomar, quanto menos comida sintética você utilizar, mais você vai estar preparado, mais a sua imunidade vai estar, né, assim, a ponto, né, de não sofrer as consequências. Eu gosto bem de lembrar da questão da vitamina D quando teve problema da tuberculose no Brasil. Os hospitais, eles eram feitos de forma que as pessoas podiam tomar sol. Eu estudei na Universidade de Botucatu, na Unifesp, e o hospital lá, todos eles tinham um terraço e o paciente que poderia andar, poderia tomar sol. Então, o sol é tratamento, né? A comida é tratamento. A gente tem que lembrar também da verminose. Então, muitas crianças nunca tomaram remédio de verme, né? Quando eu pergunto, as pessoas, né, achando estranho. Como assim, psiquiatra preocupado com verme? Porque a gente pensa numa psiquiatria integral. A gente pensa em como tratar a pessoa na sua plenitude. E criança, principalmente as crianças que têm autismo, outros tipos de patologia, põem muito a mão na boca e elas podem se contaminar com muito mais facilidade. Tem pessoas que têm que tomar remédio de verme todos os dias, até conseguir eliminar e fazer a dose de manutenção, não só com remédio, mas com alimentação, né? E eu gosto de falar também do uso do naltrexona de baixa dose nesses tempos de agora. As pessoas podem até me perguntar, nossa, mas você não está falando de CBD, estou falando do geral, porque a naltrexona, vocês podem também estar vendo as aulas
de vários profissionais, inclusive o Dr. Lair Ribeiro na internet, no YouTube, que faz com que aumente o sistema opioide, né? Ela bloqueia o sistema opioide, aumenta a endorfina, e a endorfina estimula a produção também da anandamida. Então, é uma forma que a gente tem de estimular a anandamida. Aí eu vou deixar aqui para vocês, então, o link, né, da aula do Dr. Rogério Rita, que é uma aula muito boa, e também a aula da doutora Cláudia Marcelino, que é uma nutricionista, e que ela tem um livro que ela tem todas as receitinhas bem interessantes aí, para vocês verem sobre como a gente puder alimentar melhor as nossas crianças e a gente mesmo, né? Gosto de lembrar a vocês que desde 2017, assim, começou a ter vários trabalhos, inclusive aqui no Brasil também, mas em Israel, né? Então, hoje, a gente tem muitos poucos trabalhos científicos na área de autismo, mas em Israel, por determinação até do Ministério, que tem todo um aparato estimulando a pesquisa, eles já começaram a fazer, então, em 2017 começou esse trabalho do Dr. Aram, onde ele viu que as crianças melhoravam muito, mas muito mais se elas usavam o óleo full, ou seja, o óleo completo, mais do que aquelas que usaram THC ou CBD sozinhas. Então, tá aí, né, essas entrevistas e os estudos para vocês também darem uma pesquisada, tá? Porque aí, novamente, entramos na questão, né? Então, na questão do autismo, a gente vê que o sistema endocannabinoide é falho, né? Ele está ou over ou abaixo. E aí, cada patologia, a gente vai precisar, então, estar pesquisando e vendo com o paciente, titulando a dose, descobrindo qual que é o melhor óleo, tá? Então, eles estudaram isso em simulados com ratinhos, né? Então, estudando ratinhos X frágeis, se melhorava ou não melhorava, e foram percebendo que tudo isso era compatível com esse estudo que a gente estava falando aqui de Israel, né? Então, em 2010, eles já sabiam que era importante para o uso em autismo, né? Por conta desses testes que eles estavam fazendo em ratinhos. Aqui em 2014, nós temos um artigo muito interessante também, que vocês podem estar vendo, né? Que é um artigo do Malcher, né? Sobre os canabinoides, como o autismo e a epilepsia têm bases fisiopatológicas parecidas e como melhora para as duas coisas, né? Também todo um trabalho de pesquisa do Alisson, que está lá nos Estados Unidos, sobre esse tema. Então, nós temos pesquisadores no Brasil, mas infelizmente, como eu digo aqui, é muito mais difícil. Lá fora é muito, muito maior, apesar que ainda essa área é pouco estudo, tá? E esse é o artigo show, né, que foi até traduzido, que vocês podem estar conseguindo ele em integral, eu coloquei aqui o link, né, onde foi dramático, né? Eles viram que todas as pessoas se beneficiaram e 80% gostou muito desse trabalho que foi feito, né, por conta do uso do óleo de cannabis, né? E aí é muito importante esse trabalho, porque ele é recente, ele é de 2019, então tem um ano, um pouquinho mais, e ele mostrou, né, a eficácia. Então, foi estudado uma população até 18 anos, né? E aí eles usaram um óleo bem rico em CBD, né? E viram que tem que ter THC também, né? E aí, cada vez mais, eles foram vendo que a importância, né? Alguns saíram, evidentemente, né? Mas a maioria achou que a qualidade de vida ficou muito melhor. E acho que é isso que é muito importante, porque a gente, às vezes, não quer curar o autismo. Lógico que a gente gostaria que a criança deixasse de ser autista, mas para a família, só o fato da criança estar mais respondente, só o fato dela estar mais tatuando, rindo, brincando, a gente vê que para os pais isso é muito importante, né? Então, desses 188 pacientes, 80 acharam que está tudo bem,
Então, por que não? Né? E às vezes tem, como nesse artigo fala, efeitos colaterais, mas esses efeitos colaterais não se comparam aos efeitos colaterais que as drogas psicotrópicas causam, porque muitas mães reclamam que as crianças ficam muito zumbi, que as crianças não têm reação, que elas querem ficar só paradinhas, né? Então, poucas, né? Só 14% diz que não ajudou muito, né? E aí, neste estudo, então, talvez não este óleo, precisaria de um outro tipo de óleo. Então, a gente vê que a gente não pode desistir, que a gente tem que seguir e cada vez mais a gente tem que cuidar, né, dos pacientes e tentar descobrir qual tipo de óleo que é melhor. Após 6 meses, novamente, né, os pacientes responderam o questionário e acharam que ainda continuava ainda essa melhora, né? E alguns, lógico, nem todos se beneficiam, né? Foi o mesmo tipo de tratamento. Aqui tem a lista, né? Então, eles melhoraram da inquietação, dos ataques de raiva, da agitação, dos problemas do sono, dos distúrbios da fala, melhora do comprometimento cognitivo, menos ansiedade, menos incontinência, alguns que possuíam convulsão diminuíram, melhoraram a mobilidade, melhoraram o tique, melhora na digestão, né? Então, tudo isso é observado nesse trabalho, que é bem rico, né? Então, resumindo, eles viram que quase 70% da população das crianças e dos autistas estudados, até 18 anos, referiram que melhoraram o sono, melhoraram a concentração e, portanto, houve uma melhora na qualidade de vida, tá? Então, tem aqui as tabelas, mas vocês podem estudar nesse artigo, que é muito importante para quem quer estudar autismo, tá? Vale a pena, um artigo que está aberto, né? E os pais viram, né, que melhoram, né? Então, a gente teria que estar utilizando, sem dúvida, esse tratamento, né? Para mim, é a primeira escolha, né? Eu acho que, assim, é muito difícil você convencer os psiquiatras que querem ainda dar risperidona ou clonidina a usar a cannabis, a usar o CBD, mas por uma questão de preconceito, não é porque não existe o estudo, não é porque não existe conhecimento. Agora, eu sempre falo, os pais, eles não estão querendo esperar as pesquisas científicas, eles não têm tempo, eles querem o hoje, querem que a gente ajude o seu filho hoje. Aí, você fala, bom, mas então vamos dar risperidona? Sim, podemos dar risperidona, mas e amanhã? Nós vamos continuar dando a risperidona? Muitas crianças tomam olanzapina, desenvolvem distúrbios metabólicos, diabetes, e a gente vai dar, né, com 4 anos olanzapina, como é que vai chegar essas crianças na adolescência? Então, a gente precisa estar fazendo esse apontamento. Sim, a gente tem que pensar na primeira escolha. A gente tem que tratar o sistema endocannabinoide, a gente tem que regular as vias metabólicas, trabalhar no sistema imunológico dessas crianças, como de todas as pessoas que fazem uso do canabinoides, né? E através da melhora dessa disfunção desse sistema endocannabinoide que a gente vai poder aí ter respostas. E muitas crianças, eu até falo, é como uma casa, né? Você tem um CBD, o CBD abriu a porta da sala, mas você precisa ter as outras chaves para abrir as outras portas. Por isso que o óleo completo, full, é muito melhor. Um óleo orgânico, né? O sintético, as pessoas às vezes perguntam, a gente não tem estudos. Muitas mães estão entrando em estudos que é para fazer teste de sintético, teste duplo cego, então vai estar usando placebo. Então, se você tem a oportunidade de fazer uso do canabidiol, da planta, né, do óleo completo, faça, não entre em estudos, a não ser que acho que é muito importante, mas a gente quer a solução aqui e agora, né? A gente tem que lembrar que é uma evolução, né? Para ter aqui e agora, hoje, como está, teve muita luta, né? Então, em 1930 foi proibido, aí o Dr. Carlini publicou seu trabalho, em 2006 teve uma reforma da lei de drogas, teve o filme Cortina de Fumaça, aí a gente teve outras vitórias,
mas foi a partir de 2014, no comecinho de 2015, que a gente conseguiu que a Anvisa autorizasse a primeira importação de CBD. Então, de lá para cá, pouca coisa mudou. Hoje, em 2019, nós temos a possibilidade, né, de ter o canabidiol nas farmácias, mas ainda não chegou. A única remédio que nós temos hoje na farmácia é o Mevatil. E o Mevatil, como eu já falei para vocês, né, ele é um alto concentrado de THC, não é para todo mundo. E custa R$3.000 nessa faixa, né? Então, a gente ainda tem muito o que fazer. Então, convoco vocês, alunos, a assistir esse filme Cortina de Fumaça, para vocês entenderem, assistir esse filme legal e participar das marchas, né, dos eventos, para que nós consigamos, então, ter acesso, facilitar o acesso. Quem quer plantar na sua casa, plante. Quem quer ter acesso nas associações, tenha. A gente precisa disso regulamentado e regulado através de leis, né? Então, hoje, no Brasil, nós temos a 399, né, de 2015, que está finalmente, por conta da situação da pandemia, houve uma interrupção, mas a gente tem que estar atento e tem que estar buscando isso, porque senão a gente não vai sair do papel, a gente vai continuar ainda com falta de leis. A Anvisa não legisla, quem legisla são os senadores e os deputados, então nós precisamos pressionar os deputados. A partir do momento que nós temos uma lei, aí tudo se acomoda em torno dela. A nossa lei é falha e, infelizmente, deixa para o policial decidir se aquela família é traficante ou ela está cuidando da saúde do seu filho. Então, hoje nós estamos mudando, né? O primeiro passo ainda é a consulta com o médico, né? O CBD no resto do mundo, você só precisa entrar na loja e comprar, aqui não, você precisa do médico. O médico, ele pode ou não fazer o relatório, mas para a Anvisa agora é só receita, mas a gente vai precisar, sem dúvida, né, de um relatório médico para o futuro, para que, se a pessoa quiser fazer o habeas corpus, ela consiga. Então, precisamos, sim, buscar os relatórios, sim, a gente precisa ter todos esses dados. Nós não precisamos mais do termo de responsabilidade, anexo 3, 4 e 5, só que se a gente for comprar na farmácia, tem agora um outro termo que é da farmácia. E se a gente for prescrever o THC, é a receita A. O CBD na farmácia vai ser a receita azul, né? A receita B, e a receita A é só para o Sativex, que tem 2,7 de THC e 2,5 de CBD. Então, tem bastante THC. Infelizmente, nessa modificação que teve na Anvisa, né, continuamos ainda trabalhando com a questão do óleo a 0,3%. As pessoas sempre me perguntam quanto que deve dar, e eu sempre falo que a gente deve começar pouquinho, com 1 miligrama, 3 miligramas, vai aumentando devagarzinho, até você titular a dose. É óbvio que patologias que precisam de mais CBD, a gente vai ter que usar mais quantidade, né? Então, às vezes uma criança epilética precisa de mais, por isso que encarece demais o trabalho, porque alguns pacientes vão precisar de 1 a 2 gramas por dia, enquanto 1 grama custa de 200 a 500 reais. Então, a gente vai ter que realmente pensar em outras saídas, porque o governo está gastando muito dinheiro, infelizmente. E a conclusão, né? Nós estamos hoje num caminho sem volta, a ciência está aí, só as pessoas que não leem, não estudam, dizem que não têm trabalhos científicos, né? Não existe um padrão de regulamentação no mundo inteiro, nós estamos inventando, nós estamos dizendo que o CBD é medicamento, está todo mundo muito interessado, porque nós estamos fazendo um pouco diferente. Na parte do mundo, pela própria OMS, não precisa de receita para uso do CBD, né? Aqui no Brasil, a gente ainda tem muito que evoluir, né, dessa situação de você ir num dispensário e escolher a planta que você precisa. É importante lembrar, então, que nenhuma morte foi atribuída ao uso da cannabis,
né? Os sintéticos a gente não sabe, estamos começando, né? Tem muito pouco tempo de sintético para a gente dizer que não tem problema, né? A gente não tem dose tóxica estabelecida para essa fitoterapia. E eu sempre falo, repito, reforço, temos que começar com dose baixa. Gostaria de agradecer a todos, principalmente ao meu mestre, né, o Carline. Gostaria de agradecer ao doutor Carline de coração e toda a equipe dele, a doutora Solange Napo, ao padre Ticão, a Gabi, que é muito, assim, apoio para nosso curso, e a todos os pacientes, né, que confiam em nós e estão o tempo todo procurando trazer os depoimentos e trazer as coisas para que a gente possa estar desenvolvendo aí um trabalho e sendo impulsionados por eles, porque foram eles que nos trouxeram. Obrigada.